Eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi e falar um pouco sobre esse processo da escrita, que estão soltando rojão. Eu ainda iria fazer um vídeo falando sobre o ator do Brasil, o filme, que é um filme anos 90, será? É antigo, né? Quando eu estava assistindo Os Dois Papas, agora que o Papa foi eleito, e eu gostei sim do Papa, gostei do Papa. Gostou do Papa? Gostei do Papa. Papa ser americano? Gostei, achei muito bom. É... Aí o meu tio Tião veio aqui em casa e quis colocar As Sandálias do Pescador. Acho que é esse o nome do filme. Mas a gente não conseguiu rodar o filme, não tinha, porque era tipo videocassete, não, DVD, né? E não rolou. Aí procurou no YouTube, só tinha os trechinhos, não tinha inteiro, As Sandálias do Pescador. Aí ele falou, tem um outro filme, na Netflix não tinha, tem um outro filme bom, porque o tema do meu tio é espiritualidade, é coisa da igreja católica também, e no caso agora que estava recente a história do Papa, né? Aí ele falou, Os Dois Papas, que tem na Netflix, é bom. Aí eu tava meio com preconceito, eu achava muito realista. Aí eu assisti uns pedaços, quase inteiro, achei bem interessante. Aí o Anthony Hopkins faz o Papa Alemão, o Bento, e o argentino é um ator que ficou muito parecido. A gente olha, a gente acha que é o próprio Papa. Não é idêntico, mas eu acho das adaptações de escolher um ator para representar alguém real, acho que foi uma das melhores, porque o ator tem algo no olhar, algo. E daí eu falei que ator bom, né? Fazendo o Papa argentino. Aí eu falei, tio, eu acho que eu lembro desse ator. Não é o cara do Brasil filme? O protagonista do Brasil filme? Aí ele falou, eu tenho esse filme lá, e eu pus uma caixinha para jogar fora. Agora de você falar, eu acho que eu vou até guardar. E aí ele entrou no Google quando ele voltou para casa dele, o Tião. E eu entrei aqui hoje só, isso foi ontem à noite. E, e era mesmo. O ator, o nome é Jonathan Pryce, é uma coisa assim, eu acho que é o nome dele. Jonathan Pryce. Nossa, é irreconhecível. Ele envelheceu, a gente não viu mais nada dele, de repente ele vem dar esse show, parece até um documentário. O Anthony Hopkins a gente vê, ele tá meio gaga já assim, mas é incrível a interpretação dele. Os dois atingiram interpretações assim muito. Acho que eles trouxeram essa carga que eu quero falar agora da escrita, essa carga que a gente traz da experiência pessoal, da vida, de repente a vida nos engolindo, nos levando embora, e a gente permite arrastar um pouco disso para escrita. Então, quando eu comecei a escrever lá, quando tinha meus 20 e poucos anos, que despertou, falou, eu quero aprender a escrever. Aí eu peguei um caderninho para eu escrever, isso, peguei um caderno, folhas brancas para escrever. Aí eu pensei, eu tenho que me ensinar a escrever. Como que eu vou escrever? Porque primeiro eu admirava quem escrevia assim na escola, a professora elogiava, daí isso depois dos 18 anos, né? Isso eu já era marmanjo. Aí uma professora elogiou lá as redações, disse que eles escreviam muito bem. Falei, eu quero escrever muito bem. Será que eu também, se eu escrever, ela vai olhar e vai falar que eu escrevo muito bem? Aí não consegui nada disso e comecei a escrever. Aí eu comecei com um caderninho, ó, lembra muito o Julio Cortázar. Lembra muito o Cortázar. Porque eu peguei um caderninho e comecei a escrever, e na época eu
tinham me apresentado o Fernando Pessoa. Então, essa magia de uma poesia que não precisa ser em verso, ela pode ser em prosa, que começa a nascer, sabe? Desapegar da rima, da métrica e o sentimento poético. Então, eu descrevia. Eu sentava no alto do telhado, eu punha o pé para fora e sentia, por exemplo, a vertigem, né? O meu pé, como se eu fosse levantar o corpo, pisar no ar e sair andando, eu iria cair, mas será? Sabe aquela coisa do Cristo quando andou por cima da água e o Pedro teve que fazer isso? Então eu fiz isso sentado na cumeira do telhado. E daí eu descrevi a sensação do medo, da vertigem de cair. E eu descrevi, pus em palavras o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo, olhava o meu pé, né, sentado no alto do telhado, devia ser mais ou menos essas palavras. Estendo o pé com o chinelo balançando na sola do meu pé esquerdo e tenho a impressão de que se eu me levantar e pisar no ar, eu vou ficar flutuando no ar. Mas o medo, quanto mais eu inclino, meu corpo, meu coração começa a acelerar, o vento nos pelos do meu braço. Eu ia trabalhando essas ideias. Então eu escrevi assim, queria ter um lápis que cheio de letrinhas por dentro da madeira. Quando eu escrevia, para quando eu escrever, as palavras começarem a sair e se formar. Sabe, a impressão que eu tinha era essa, do lápis. Eu escrevia como se as letras estivessem acumuladas. Ao invés de grafite, fossem letras pretas, todas compactadas. Vai escrevendo, aí saindo letrinhas. Então eu ia escrevendo essas coisas. Aí eu pegava muito assim, minha mãe contava muitas coisas, por exemplo, que para alisar o cabelo, passava com ferro de passar roupa. Agora o pessoal faz chapinha. Coisas assim, sabe? Contava coisa de pessoas antigas. E eu acabava roubando aquilo lá e fazendo diálogos. Aí eu vejo assim que grandes diálogos. Nome de água, eu escrevi lá que a Elis, ela encanou que... Porque ela gostava muito do Elvis Presley. A Elis, da minha história. Que ela encanou com isso aí. Uma vez veio uma coisa na cabeça, que se um dia ela conhecesse algum pretendente que gostasse dela e que se o nome dele fosse Elvis, ela iria aceitar. E não é que apareceu um cara e o nome dele é Elvis? O nome dele é Elvis. Eu devo ter escutado alguém falar alguma coisa assim de encanar com o nome, sabe? Sabe, eu tive assim, uma época assim, me relacionei com uma pessoa e daí sempre que conheci uma pessoa interessante, era uma amizade. Mas ia desenvolvendo aquela amizade e eu pensava, e eu não sabia o nome da pessoa. E daí desenvolvia mais amizade e essa amiga, na hora que descobriu que eu não sabia o nome dela, eu achava que o nome dela era o mesmo da outra. E não era. Sempre era essa situação, o nome da outra ficava. Não. O nome do meu irmão, Murilo, por exemplo, volta e meia eu escuto Murilo daqui, Murilo dali, e eu fico... Olha que coisa. Como se fosse um sinal. Então o ser humano é cheio de manias mesmo, né? Então eu acabei escrevendo. Então aqui eu voltei, escutei algumas coisas, minha mãe falou alguma coisa, aí eu escrevi aqui. Ela falou rápido alguma palavra que eu não entendi e parecia Navalua. Aí pensei, Navalua, que nome interessante, Navalua. Navalua, o que eu posso escrever com isso? Aí ela contou de um membro da igreja dela lá, que estava velhinha, que não escutava direito, e falaram assim, mas se você escutou o culto? Eu falei, não escutei nada. Porque minha mãe também não está ouvindo bem e hoje ela tirou o aparelho. Ela quis descansar um pouco do aparelho do ouvido e tá difícil conversar com ela, tem que conversar de frente. Eu acho que ela quer sossegar, faz muito bem descansar um pouco.
E daí ela contou desse membro da igreja e falou, mas se você não escuta, por que você vai na igreja? Por que você está lá assistindo o culto? Para dar o testemunho. Aí eu pensei, juntei, ela falou alguma coisa, nova lua, alguma coisa, aí eu entendi nova lua. Eu falei, que nome interessante. Aí, na hora que eu vim cair a escrever alguma coisa aqui, a partir disso, copiando essa situação, eu ainda inventei mais coisas. Então ficou assim, meu escrito é sempre uma escrita de diálogos e essa coisa criativa, meio poética. Eu vou tapar aqui para escutar só a voz. Deixa eu ver se eu consigo. Só a minha voz lendo. Isso. Só a minha voz lendo. Consegui. Navalu era gentil, de muitas amigas. A melhor entre elas era Elétrico. Elétrico tinha um pai em vias de senilidade e progressiva surdez, mas não perdia um culto. Se não ouve, por que vai? Para dar testemunho. A Elétrico faiscava quando ele respondia assim, para dar testemunho. Navalu era gentil, de muitas amigas, a melhor entre elas era Elétrico. Elétrico tinha um pai em vias de senilidade e progressiva surdez. E aí vai. Então eu juntei um pouco isso. Aí eu escrevi um outro aqui, que minha mãe, eu fiz um chá para minha mãe agora, que ela estava um pouquinho com dor de barriga, deitou um pouco, e fiz um chá de erva doce, e daí eu perguntei como é que ela queria, ela ia levantar para poder tomar, e depois ela ia dormir mais um pouco. Então nessa eu falei, deixa que eu faça o chá de erva doce. Aí nessa, ela falou um negócio, achei engraçado, achei que podia ser até o título. Mosquito não toma chá. Achei engraçado isso. Mosquito não toma chá. Então ficou assim, como se fosse o título, né? Mosquito não toma chá. Preparei o chá. Quer que cubra com o pires? Não, não tem problema. Mosquito não toma chá. Ela disse, ainda deitada na cama, tô com uma dorzinha de barriga, mas já vai passar. Vai, pode ir. Já já levanto e me sento na minha cadeira e eu tomo chá. Tá bom, eu vou indo. Aí eu não coloquei o açúcar. Isso, sem açúcar. É assim que eu tomo o chá de erva doce, sem açúcar. Então tem um cotidiano, uma coisa assim poética, uma cena, né? O mosquito não toma chá. Então de onde saem algumas criatividades minhas? Pura trocadilho, mal entendido, alguém. As pessoas estão andando na rua, você escuta alguém falar uma coisa assim. Você vê como as pessoas têm propriedade. Eu vi uma mulher assim, com o celular dentro do carro. Uma mulher pobre, simples. De repente o linguajar, altos negócios, fechando negócios assim, absurdo. Aí você olha e fala, nossa, essas pessoas. E com vocabulário, falando coisas assim. A gente não sabe até que ponto é a fantasia dessas pessoas e até que ponto é verdade mesmo. Mas era de uma criatividade. O outro é assim, eu percebi assim, o meu cabelo não clareou ainda, essa é a cor. A sobrancelha está começando a criar uns fios brancos, daqui para baixo tá branco, até aqui. Aí tem umas raias brancas assim e o bigode tá escuro. Aí para fazer o personagem eu passo um soft color que dá uma igualada e fica ruivo. O pelo do meu braço é ruivo, né? Tchau, mãe. Tchau. Tá dando tchau, mas espero que tenha posto o aparelho de ouvido. Porque eu falei tchau e estão indo lá no Tião assistir as sandálias do pregador. Agora na casa dele, do irmão da minha mãe. Então, o que acontece? Quando eu era criança, eu era loiro. Usava uns óculos fundo de garrafa, né? Usei tapão de olho, porque bem estrago, eu tapo o olho aqui, meu olho já dá uma... Peraí, às vezes ele invesa, mas não posso forçar. É complicado. Então, o que eu quero dizer é que
eu notei que essa parte fica branca, o pelo do peito fica branco, para baixo não, os braços não. Então é como se fosse um círculo, saísse do plexo solar. Aí eu pensei assim, o que eu posso falar sobre esbranquiçamento? Que palavra eu posso usar? Né? Então eu pensei, esbranquiçamento dos pelos. E começa pelo centro, pelo plexo solar. Eu não sei se eu fui claro, mas é assim, quando eu era jovem não tinha pelo no peito, aí começou o pelo no peito, ficou que nem uma cruz, uma cruz. Aí o meu avô falava assim, olha, parece uma cruz. Ele tirava sarro de mim. É. Tanto do lado de pelo assim, do meu pai, é português, né? Tanto do lado do meu pai quanto do meu avô, né? Da minha mãe. Do meu pai, tinha esses homens assim peludos. Contanto que o meu bigode fica bem colossal. Aqui só que tá muito, né? Tem bastante calvície, né? O Tião, por exemplo, tá completamente careca, né? Ele parece o Paulo Coelho. Tem audiolivros aí do Tião, vários. José Sebastião Pires Mendes. Então tá uns audiolivros que eu gravei dos contos que ele escreve. São bem interessantes. Aí tem a foto dele, né? Porque ele é da Academia de Letras aqui de Botucatu. E então, continuando, aí os pelos começaram a crescer e perderam o formato de cruz. E daí chegou uma época que eu fazia teatro lá e como dançava butô, eu raspava o pelo do peito, raspava a cabeça, raspava os braços, raspava a perna, raspava tudo, né? E eu apresentava quase seminu, assim, né? E os dançarinos de butô pintam o corpo de branco, usam tapa-sexo, uma coisa assim, né? Então, eu como queria imitar essa estética oriental japonesa, né? Eu, quando criança, fiz muito Kung Fu, essas coisas todas. Então, eu tinha todos os movimentos corporais, né? E a partir daí, eu comecei a continuar raspando pelo do peito, né? E a barba ficou branca. Eu raspo, então todo mundo pensa que eu tô jovial, assim. E daí, nessa para fazer o Edgar Krum, do Talamonte, o próximo longa-metragem dele, eu vou fazer o Psicopata Assassino. Então, o Barbão, né? Uma barba bem cerrada, sabe? Aí, aí eu pinto ela para ficar mais visível, né? Ela ficar mais potente. Ó. Minha barba era preta, meu cabelo foi loiro, aí ele ficou um castanho claro. No quartel ainda ele estava loiro, era colocado como loiro médio. Tinha uma classificação assim. Depois ele escureceu mais. Quando criança ele era liso, tigelinha, depois ele ondulou. Depois ficou fininho, super. Bom, em suma, não é isso que eu quero. Eu quero ler sobre o que eu poderia escrever falando sobre o esbranquiçamento dessa área do corpo. Começa assim, só isso. Aí eu escrevi, eu vou ler, eu vou tapar aqui para a gente ler. Ninguém escreve sobre o esbranquiçamento dos pelos do peito, pois eu sim. Em mim começou e começou pelo chakra central, no centro, bem no meio do plexo solar, onde antes havia uma cruz de pelos negros que com o tempo perdeu a silhueta, assim como acontece em grandes florestas ou grandes cidades que desfiguram-se pelo crescimento. A impressão que tenho é que tomamos um susto e nossos pelos esbranquiçam. Faixas no queixo, costeletas suíças, aos poucos. Fui virando um gato frajola, desses das famílias dos Adams, que se não correr, vira chapéu de Daniel Boone. Como na regra, do centro para fora, braços e pernas, tudo escuro, nas sombras. Acima da linha das orelhas, tudo nas sombras. No centro, esse branco hospitalar, no centro do peito. Esse branco hospitalar anunciando a cor dos lençóis futuros que ainda irei me deitar. E ainda botei um final final mórbido aí, né?
esse branco, né? Tipo o anúncio de morte. Aí eu fiquei pensando nessa coisa hospitalar, lembrei Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Eu não li, mas vi algumas coisas e eu sei mais ou menos o que se trata, é quase autobiográfico, assim, que ele foi para a guerra, né? E daí ele foi ferido logo no início da guerra e foi para a enfermaria, ficou muito tempo lá e se apaixonou meio pela enfermeira, foi uma coisa assim, né? Parece que o livro é sobre isso. Aí fiquei pensando essa coisa de pessoas que estão sempre internadas, estão na cama e começam a aparecer os pelos brancos, começam a envelhecer. Sabe, a velhice e a doença chegando. É isso que eu sinto. Juventude e saúde, velhice e doença. Então parece que essa coisa do outono, que é ficar com os fios do cabelo branco, é a chegada das limitações e das doenças, né? Até chegar numa morte branca, assim, o céu, uma coisa, nuvens brancas, né? Começa a ter nuvem, né? Nuvem na cabeça, nuvem no rosto, nuvem no corpo, nos braços. Começa a se pintar de nuvem, até uma hora que se torna céu, né? Então, eu acho que com esses temas, uh, esses caras escreveram depois dos 60 anos, seja lá o José Saramago, né? Tantos outros aí, o próprio Gabriel Garcia Marques, né? Com aquele Os Amores no Tempo do Cólera. Então começa a falar sobre a velhice, sobre amor, né? E, e essas questões, vai pintando, dando um realismo, você vai emprestando do nosso experiência do cotidiano, né? As experiências pessoais. É lógico que você tem que ter um enredo, claro. O que a gente impressa são essas poesias e depois improvisa todo um imaginário próprio, né? Imagina o Júlio Cortázar, que maravilha. Eu tive sorte de começar a escrever Eu era artista plástico, sou ainda, né? Fazer o quê? E daí a escrita, ela vem. E daí a vida vai judiando da gente, então vai criando essas duas coisas. Cria, como o Júlio Cortázar faz. Eu vi um comentário aqui no YouTube sobre o Ayuela, que é o jogo da amarelinha, que eu não li, mas a Ayuela, eu não sei pronunciar. Eu prefiro esse nome do que jogo da amarelinha. E eu li vários, andei gravando os áudinhos curto aqui e gostei demais. É a Maga e ele, eu esqueci o nome dele, mas é um romance. Um mora na Espanha e o outro mora, será que é na Espanha ou na Argentina? Porque é o alter ego do Cortázar, que foi para Paris, né? Ele saiu da Argentina e foi para Paris. E daí eu andei lendo aí, achei aqui esses textos começam a rodar no Facebook, falando da amiga dele que inspirou ele a fazer a Maga. E eu achei muito profundo, muito bonito mesmo, muito bonito. E daí esse comentador que tem aqui no YouTube, eu esqueci, depois eu mostro qual que é. Ele conheceu o Júlio Cortázar, ele foi lido pelo Júlio Cortázar, né? Ele escreveu alguma coisa, o Cortázar leu, gostou. E o que eu quero falar mesmo? Ah, isso. Daí ele comentou dos romances. As Armas Secretas era um e o outro era o Bestiário. Aí eu gravei vários contos desses livros aí. E ele comentou um que eu não li, que ele achou melhor. Mas ele fala os melhores estão nesse livro. Então os contos que eu gravei do Cortázar aqui, tem um que fala sobre o luto, acho que é os bons ensinamentos, as boas maneiras. É uma coisa assim, é de uma mulher simples
que é contratada para cuidar dos cachorros numa casa. E daí acontece que ela conhece alguns jovens que estão se divertindo e no final da noite o sujeito lá oferece uma bebida para ela beber também e dá essa coisa como se fosse um filho, né? E acontece que no dia seguinte essa família contrata ela de novo, só que diferente, para ela se passar pela mãe de um amigo da família que faleceu, e é justamente esse cara que tem idade para ser filho dela. E é emocionante, pedem para ela chorar e nem precisaria, porque ela se identificou de tal maneira com a situação, que incrível, o Júlio Cortázar é fora de série. Então essa coisa de juntar o sentimento da vida, né, histórias, nossa, me lembra até Dostoiévski, esse conto, assim, a ideia que eu digo, Dostoiévski é mais profundo nas coisas, lógico. Mas isso que eu quero dizer, de repente um Júlio Cortázar, que é um cara, que é um surrealista, de repente escreve contos com uma pegada que vai para o lado do que o Dostoiévski escrevia. Esses contos do Cortázar eu acho incrível. Então eu espero que eu, como artista plástico, também surrealista, escrevendo Homem de Água, com essas poesias malucas, né? Eu gosto de nomes estranhos, você vê, eu chamei a menina, eu gostei de como é que é o nome da menina? É Navalua. E daí a amiga dela chama Elétrico. Ah, Elétrico. Ela faiscava quando o pai dela falava assim, para dar testemunho. Muito bom, né? Eu escrevi uma vez uma esquete teatral que chamava Patrick Life. Como é? Um cara que tinha um gato chamado Patrick Life. Não adianta, Sarah Jane. Eu não adianta. Eu escrevo esses nomes, a pessoa fala, não, tem que ser brasileiro, tem que ser Antônio, João, José, Paulo, Ricardo. Eu falo, mas eu gosto de Patrick Life. Um cara que tinha um gato chamado Patrick Life. Aí era uma cena assim, quase Plínio Marcos. O cara tinha um gatinho que sempre seguia ele e ele adotou o gatinho. Só que daí ele gostava de uma prostituta e ele acaba assassinando a prostituta. Então a cena ele é que nem acho que é o moço do saxofone da Lígia Fagundes Telles, que a mulher se prostitui no quarto e o cara fica tocando saxofone para distrair, e ele toca sofrido, dolorido, e o pessoal que mora naquela posada, aquele hotel ali, é como é que chama? Freio de mosca. Acho que é um freio de mosca, tipo um desses restaurantes de beira de estrada, e daí tem tipo uma posada, um hotelzinho, uma coisa assim. E daí o sujeito toca o saxofone, porque tem dois contos, tem o saxofonista, e o moço do saxofone. É um desses contos aí, não sei qual que é da Lígia. Então eu escrevi uma situação semelhante, onde a menina sempre está no programa lá e ele esperando, e entre um programa e outro, e ele quer conversar com ela, tudo. E daí a esquete eu fiz a cena. Aí o Robert Coelho me dirigiu, que é um amigo que escreve, que é um ótimo diretor. Ele falou, Marquinho, eu quero que você descasque uma laranja. Eu descasco muito bem uma laranja, sabe? De girar com a mão assim, a casca fininha. Hoje eu sei escolher uma laranja. Quando eu estava no quartel em Itu, por ser artista, desenhista, eu trabalhava na sala de e-mails, já comentei isso aí. O pessoal ficava fazendo educação física, eu já estava porra aqui de educação física. E eles sabiam, meu índice era muito alto de educação física. Então eu não precisava falar, eu dispenso o Maciel, manda ele para a sala de e-mails, para ele fazer lá o material de multi-e-mails lá, os desenhos, né? O Flipchart lá, tinha que escrever e fazer os desenhos. E eu ficava olhando o pessoal saindo, correr para a rua, tudo lá, e eu falava, quero ficar desenhando, eu gosto de desenhar, né? Aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Tcharam! Esqueci completamente. Esses apagões são... Vai ver que tá chegando o final do vídeo. Não, eu queria lembrar, né?
Não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Eu não vou. Eu conheço. Ah, que eu escrevi alguma coisa, né? Agora eu lembrei, assim, eu fazia as musiquinhas fajuta pra caramba. No Solo em Navas, aqui tem também uma peça de teatro que eu escrevi, tem umas vinhetas. Cada vez que entrava um personagem, tem uma narração. Ah, tava falando do Patrick Life, né? Mas não sei o que eu ia falar, mas era do Patrick Life. Isso, tava descascando a laranja, lembrei, hein? Tava descascando a laranja, né? O que aconteceu? Quando eu tava no quartel Itu, eu fui criado para não ter independência nenhuma e para não saber guiar veículo, não saber fazer nada. Então meu pai ele criou uma situação para a gente não ter independência, criação dele. Então guiar carro nem pensar, ter uma namorada nem pensar, qualquer coisa, não. É bem longe daqui. Não, você não tem dinheiro, não. Resumindo, eu não sabia descascar laranja. Meu avô descascava, meu pai descascava, a gente tinha até laranjeira no quintal da casa. E também não comprava, não sabia fazer as compras, não sabia fazer nada. Por isso a história A Sociedade dos Mágicos é bem isso. Minha mãe fazia tudo, pelo meu pai e pela gente. E meu pai fazia muitas coisas lá de concerto, tudo, mas a gente era servente e não podia fazer, não sabia. Aí eu despertei esse lado artístico aí de fazer robô e fazer escafandro, né? Robô e escafandro. É, coisas inúteis. E fiquei desenhando sem parar. E depois encanei com essa coisa da escrita, e daí de querer ser ator, porque eu era tímido, muito tímido. Tremia de bater o dente, sabe? Ficava vermelho, caçoavam demais. E daí aconteceu que eu estava no exército em Itu, que foi uma maneira de sair de casa, para aprender alguma coisa. E lá eu fui obrigado a aprender a descascar uma laranja na situação mais difícil. O que aconteceu? Pior, descascar a laranja e comprar a laranja. Então hoje eu tenho vastas teorias sobre o ciclo. A pessoa tem que aprender a cozinhar o ciclo total. Tem que comprar, escolher, saber quanto precisa para uma casa. Só quem tem a oportunidade de fazer isso que sabe fazer isso. Então tudo bem, os outros faz por ele, mas não aprende a fazer, não sabe fazer. E daí fica achando que tudo é mágica e fica dependente dos outros. Se for uma pessoa boa, ela fica complexada, humilde e sente um capacho. Se for arrogante, vai achar que é superior, que não precisa fazer. No meu caso, eu sempre me senti um inútil, tipo complexado, tipo complexo de inferioridade, né? E daí o que aconteceu? O sargento falou: Marcel, sai fora de forma. Aí eu bati a posição de sentido e dava um passo assim e saía. Aí o sargento falou assim, era um sargento muito alto, de bigode. Ele falou: Marcel, uma missão para você. Eu quero que você saia do quartel, vá lá numa quitanda, compra a laranja, falou uma quantidade de laranja lá, e você descasque a laranja, porque o general vai comer na nosso refeitório dos oficiais e ele quer laranja, descascar a laranja para ele. Sim, senhor. Aí o que aconteceu? Eu não sabia comprar a laranja com a casca fina, durinha, para dar o apoio e o giro para descascar a laranja legal. E o que aconteceu? Eu fui lá, comprei as olhos, e não tinha laranja também muito boa, não sabia escolher. Umas laranjas murcha, com a casca fina, murcha. E na hora que eu descasquei, eu não sabia gerar e descascar, mas eu já tinha visto fazer isso. Aí eu fui descascando e ficou tudo furada. Umas laranjas pequenas, murcha. Ficou tudo com aquelas... mostrando dentro o miolo, assim. Ficou horrível. Uns laranjinhos, uma porcaria. Aí o sargento falou: nossa, mas ficou muito ruim, Marcel. Aí falou: não, deixa, fica assim mesmo, agora não dá mais tempo.
Ele escolheu o cara errado, né? Achou que eu tinha cara de bom moço, usava óculos, né? E daí o que que aconteceu? É isso, né? Quando eu voltei do exército em Tu, comecei a pegar laranja e treinar. Então hoje, lógico, eu vou comprar para minha mãe as coisas, eu sei, eu não preciso, eu faço uma listinha de até 8 coisas e eu não marco nada, eu faço associação de ideia. É pão, é batata, que eu monto um lanche, monto um suco, monto cardápios na mente, e daí eu compro massa de tomate, limão, 5 limões, é sempre a mesma coisa. 12 pãezinhos, 8 pãezinhos, eu vou montando as coisas. E daí para fazer a mesma coisa, batata grande, pequena, já sei como que eu corto ela para eu descascar, eu gosto muito de fatiar. Por isso essa coisa do papel do psicopata assassino, que é um canibal, veio a calhar, eu sou ótimo para cortar, adoro cortar. Corto tudo, divido na medida certa, meticuloso, sistemático, sabe? E daí o que acontece? O Robert Coelho na peça um cara que tinha um gato chamado Patrick Life. É Patrick Sete Lives, 7 vidas, né? O gato. E daí o que que acontece? Eu falava o texto com uma armação de óculos sem lente, uma jaqueta de couro, sentado na cadeira assim, uma faca real mesmo, descascando uma laranja. Cortava a laranja e chupava a laranja falando. Depois pontava a faca, tremia e ele matou uma pessoa. Na verdade, ele não mata ela, ele matou um cara que saiu com ela, uma coisa assim. Aí ele solta a faca, né? Essa era a esquete que eu escrevi. Então eu tinha falado que eu escrevia coisas, o Solen Navas, as vinhetas, tudo com essa linguagem criativa, né? Maluca. Então com nomes americanos, mas é puro chicletes assim. Então o que que acontece? Esse Patrick Life. Então faz sentido na minha literatura essa brincadeira. Então era muito legal descascando a laranja com uma faca real. E é assim, tem uma linha de teatro, não pode ter fogo em cena, não pode ter nada cortante que pode escapar da mão e pegar a plateia. Essa é uma linha séria de teatro, quando você vai levar uma peça de teatro. Então é tudo mentira, as facas de mentira, tudo mentira. Ali não, eu usei uma faca de verdade, né? Descasquei a laranja e chupei a laranja, né? Então, essas habilidades, né, com o tempo você vai desenvolvendo. Eu sou bem mocorongo em um monte de coisa. Vai ter cena, por exemplo, de guiar um carro, eu tô ferrado. Porque moto eu guio bem. Minha moto é de 1985, uma CGzinha Honda. Essa vai bem para fazer o crum. Agora, imagino que tem uma cena lá de um carro velho, lá uma caminhonete, e tô ferrado. Aí eu falei pro Talamonte, falei, tem que fazer umas aulas antes ali com a caminhonete e facilitar, soltar na descida com o motor ligado, puxar o freio de mão, aí desengata, né? Sei lá, né? Eu falei, não dá para fazer uma cena na cidade no meio de outros carros, eu não consigo. Então eu sou mocorongo numa série de coisas, digitalmente, o celular, não tenho celular, então eu não sei entrar no WhatsApp. Mas essas coisas, ó, eu tô com o celular aí fazendo. Em suma, acabou esse vídeo, que era um vídeo sobre escrita e sobre criatividade e roubar coisas da vida real, contando um pouco de mim. É isso aí. Fui, pô!